Olá, Taylor, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite, um gole de ciência. Hoje, com muita alegria, nós vamos receber a professora Fernanda. A professora Fernanda, ela é uma das mais novas doutoras no Brasil na área de ensino de química, e ela vai falar aqui um pouquinho pra gente, né, sobre a sua trajetória. Vamos esperar ela entrar. Boa noite a todos que estão chegando. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela parceria. Raíssa tá aqui. Tudo bom, minha linda? Como é que você tá? Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, antes da nossa convidada, a professora Juliana, nossa convidada também, próximo mês. Seja bem-vinda. Químico cômico, parceiro, amigo, tudo bem? Enquanto as pessoas estão entrando, e a professora Fernanda também, vou aguardar ela entrar, eu vou aqui divulgar o nosso mais novo projeto, que é a página Química Underline na Escola, Química na Escola. Essa parceria é com o professor Mauro, do Colégio Pedro II. Nossa ideia é abordar a formação docente continuada no ensino. É claro que a gente sabe que os professores trabalham muito e muitas das vezes eles não têm tempo de fazer uma formação continuada, voltar para a universidade. Existe uma série de questões que acabam impossibilitando o professor fazer essa formação continuada. Então, a nossa proposta, ela está até online aí, a página Química na Escola, professor Mauro. A nossa proposta é abordar a formação docente continuada, com projetos, ideias, fazemos muitas discussões. A gente está muito contente porque nas 2 últimas semanas a adesão foi grande, né? Então eu tenho muito que agradecer a todos pela parceria e pela confiança. E também pedir para vocês seguirem a nossa página no YouTube. Todas essas lives, essas entrevistas temáticas, elas ficam hospedadas lá, tá? Então deixa eu chamar a professora Fernanda. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Prazer. Boa noite. Um prazer conhecê-la, mesmo que virtualmente. Prazer é todo meu. Obrigada por ter feito o contato com a nossa página, para conversar um pouquinho aqui com nossos seguidores e inspirar pessoas, né? Estudantes, professores que muitas das vezes querem voltar a estudar e muitas das vezes não tem, como eu estava falando no início, né? O tempo, disposição. Então, quando a gente vê outras pessoas falando sobre, a gente vê que é possível para a gente também, né, Fernanda? Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela parceria e sua disponibilidade. Sou eu que agradeço a oportunidade desse canal para a gente pensar o campo da química, né? Para a gente pensar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós amamos fazer e mais do que isso, né? Pensar o campo da pesquisa, pensar o campo da formação dos professores. E eu estou muito grata por essa oportunidade, pela receptividade de vocês, né? Que bom. Fernanda, fala pra gente, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, e eu também, porque a gente só se conhece remotamente, né? Fala um pouquinho pra gente se você sempre, desde pequena, já tinha uma aptidão pela área da ciência, se você já era uma criança curiosa, e aí você embala falando sua formação, sua graduação, onde você estudou, se você fez curso técnico ou não, se você acha que isso é muito importante para alguém que quer fazer química no ensino superior. Eu costumo dizer que não, porque eu fui uma pessoa que não fiz curso técnico. É claro que quando a gente faz, né, a gente já aprende um monte de coisa. Mas fala o que você pensa sobre isso e aí depois a gente continua falando mais. Ai, obrigada. Bom, a nossa vida, desde que ela inicia, ela faz com que a gente encontre uma série de pessoas que ao longo do tempo vão inspirando, né, as nossas escolhas.
Eu sempre fui uma estudante muito ativa, sempre gostei de todas as disciplinas, mas tinha um apreço muito grande pelas ciências em virtude das marcas que os meus professores de ciências deixaram na minha formação, né? As minhas primeiras professoras lá da educação infantil, que motivavam o acesso e o olhar para as ciências da natureza, para a biologia, para a física. E na sequência dessa caminhada, obviamente, a química passou a compor com o rol de disciplinas que eu tinha um apreço muito grande. Então, acabou que nessa trajetória, a química foi se costurando com outras experiências que eu acabei tendo acesso, né? Porque quando a gente escolhe ser professor de química, a gente começa a perceber que a nossa responsabilidade é um pouco outra, dentro de um outro viés, que não apenas de um bacharel ou de um químico industrial. Então, eu diria que sempre tive um apreço pelas ciências, sempre gostei muito do fato com que elas me instigavam a pensar, né? E a partir desse pensamento, provocações muito intensas. E além disso, né, acabei não cursando nenhum curso técnico, porque a instituição e a cidade de onde eu sou proveniente, que é o município de Jaguari, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de 12 mil habitantes. Ali nós não temos nenhuma instituição de ensino superior. Então, olha que interessante, eu precisei sair da minha cidade inicialmente para fazer um curso superior de licenciatura em Química. Então, eu sou professora de Química, de formação inicial, não cursei curso técnico, né, e precisei sair de casa para poder acessar essa formação. Então, eu tive a oportunidade nesse ano de conhecer o Rio, de conhecer a multiplicidade de instituições que vocês têm, né, que fazem com que a formação de vocês seja múltipla. Mas eu digo para vocês que quem mora no interior dos estados tem uma dificuldade muito grande de acessar a formação e, inclusive, ir para uma área tão específica que é a química, né? Geralmente o pessoal vai para a administração, vai para a pedagogia. Então, a química, para mim, foi um presente justamente porque eu cursei a minha licenciatura no Instituto Federal e sou oriunda da primeira turma de licenciatura do meu instituto. Então, eu sou muito grata porque ao longo desse percurso eu pude, de fato, perceber a alegria e a potência do encontro com a química na minha formação. Que coisa linda! Eu sou fã dos institutos federais. Eu tenho muitos amigos que se formaram lá e eu tenho alguns colegas que trabalham lá e a gente faz algumas parcerias, alguns projetos, né? E eu sou fã da forma com que é olhada, é cuidada, né, a formação dos alunos. E, enfim, eu acho muito legal. E muito bom essa explosão de institutos federais ao longo do Brasil nos últimos 10 anos, né? Como que foi importante, porque possibilitou justamente isso que você falou. Pessoas que não moravam nos grandes centros e às vezes não podiam também vir para cá, porque é um custo você se manter numa grande cidade, a gente reconhece, né? Então é muito importante a gente ter cada vez mais a formação desses institutos para possibilitar mais pessoas a conhecerem a ciência ou outras áreas e não deixarem de fazer por não terem acesso, né? A questão do acesso é muito importante. Ah, Daí exatamente, isso você que tu fez trazes. no Rio Grande do Sul, né? Isso, eu fiz aqui no Rio Grande do Pode Sul, no falar. município de São Vicente do Sul. E a partir dessa formação, né, inicial, eu tive acesso, de fato, ao ensino superior, né? Tive condições de acesso e permanência nessa instituição, lá no meu curso, né? E aí, trazendo um pouco dessas informações, eu fui bolsista PIBID por 3 anos, fui bolsista PIBIC por mais um ano, e foi nessa trajetória que, de fato, eu consolidei uma formação, né, que estava vinculada, obviamente, a uma nova forma de pensar o ensino superior, que é isso que o IFE inaugura também, né, distante das universidades e dos grandes centros, mas que, de certa forma, me deu a oportunidade de galgar outras formas de pensar a formação. Então, desde os professores, que eram super jovens, né, doutores e super jovens, até um contexto que era mais familiar no campo da formação. Então, nós não tínhamos tanta competição no campo dos departamentos, por exemplo. Eu queria conversar com o professor à tarde, eu chegava lá, ele estava lá para me receber. Então, era uma outra cultura de formação de professores que o IFE me possibilitou, né? Então, sou muito grata mesmo a essa oportunidade e eu acho que as marcas que o IFE deixou em mim são decisivas para quem eu estou sendo agora, né? Que maravilha. Daí depois, Fernanda, você foi fazer um mestrado ou você resolveu
ir para o mercado de trabalho lecionar? Qual foi o seu caminho? Aí você fez mestrado, você fez doutorado direto, como é que foi a sua trajetória? E também, o que você trabalhava? Antes da gente chegar na pós-graduação, eu pulei uma pergunta. O que você fez na sua graduação em termos de TCC, suas linhas de pesquisa? Essa é a pergunta anterior. Ai, obrigada. Bom, no IFE, né, eu tive a chance, como eu já falei para vocês, de participar de uma série de programas de pesquisa, né, de uma série de atividades de extensão, o que, de certa forma, eu diria que foi um diferencial na minha formação. Mas para falar um pouco desse diferencial, no meu trabalho de conclusão de curso, o que eu fiz? Né, essa publicação, inclusive, está aqui no livro, que eu fui uma das organizadoras, né? Onde eu trouxe para nós o seguinte, né? O olhar para a interferência dos programas de pesquisa na formação de professores. E aí, essa perspectiva de pensar esses olhares, eu fiz através de um diálogo com os estudantes em formação, né? E a partir daí a gente conseguiu ver que, de fato, o acesso aos programas de pesquisa qualifica a nossa formação, qualifica o nosso repertório teórico e conceitual para dar conta das questões que a gente vai enfrentar na escola. Então, é muito interessante pensar que esse trabalho, ele já dava algumas pistas de qual seria meu caminho na pós-graduação. Mesmo sem eu saber o que eu encontraria na pós-graduação, eu já estava falando daquilo que eu gostava muito e daquilo que eu tinha um repertório, né, mesmo que mínimo, ainda lá na nossa graduação, no período de formação inicial. Esse livro é um material para o ensino médio? Ele foi publicado para o ensino médio, não? Não, esse livro ele foi financiado pelo Instituto Federal, então, dinheiro público, ele é disponível gratuitamente, a gente distribuiu, né, na nossa região, e ele traz um pouco dos trabalhos de conclusão de curso da minha turma, né, da minha turma de colegas. Uhum. Então, eu fui uma das organizadoras, junto com uma outra professora que já é aposentada, e aqui nós temos uma série de trabalhos de conclusão de curso dos meus colegas da minha turma, como nós somos, né, os primeiros, os pioneiros da nossa instituição, nós registramos essas memórias nesse livro, que é público, né, de disponibilidade gratuita, que aqui no Sul já está bem divulgado, mas se vocês quiserem também, a gente pode dar um jeito de enviar para vocês também. Claro que queremos, nossa, manda para mim que eu disponibilizo. Está em link ou não? Não, ele é físico. Uhum. Mas a gente consegue escanear se for preciso. Sim, nossa, manda para cá, para a página, que eu divulgo aqui, tá, Fernanda? Pode Vai deixar. Vai ser um prazer divulgar. Nossa, boas ideias assim, a gente tem mais que dividir com todo mundo. O professor Grilo, que é um grande amigo nosso, ele é um dos responsáveis pela Olimpíada de Química aqui no Rio de Janeiro, estadual. Ele está te dando os parabéns, né? Entrou aqui o professor Leonardo, de Fórmulas de Soluções, que também é um grande amigo, já veio aqui falar com a gente. E o Ki, _ inclusão, falou aqui que o IFE foi um divisor de águas e mudou a vida dessa pessoa, né, na sua formação. E acredito que como na vida dela, na sua e de tantos estudantes, né, em formação no nosso país, né, a importância dos institutos federais. Isso é, assim, riquíssimo, né? É incrível. Mas manda para cá que com certeza eu vou divulgar o seu trabalho. Ai, e obrigada. aí você fez o que no seu TCC? Bom, aí no meu trabalho de conclusão, do curso ou no mestrado? O que tu achas que eu falo um pouquinho mais? O que você ficar mais à vontade. O que eu gostaria de dizer assim, em relação ao trabalho de conclusão de curso? Eu acabei prestando o exame para o mestrado antes de concluir a graduação. Então, eu precisei fazer a minha defesa de TCC antes dos meus colegas e também precisei, né, fazer a colação de grau antes dos colegas também. Então, na minha defesa de TCC, eu tive a chance de ter na minha banca professoras que foram decisivas na minha formação, tanto no campo da qualificação teórica e conceitual da química, que a gente sabe que é muito importante, quanto no campo da pedagogia, né, da didática que está implicada nesse nosso fazer, que é tão complexo. Então, na minha defesa, eu consegui apresentar os dados quantitativos da pesquisa, a partir dos respondentes, né, e também trazer o quanto é importante a gente alargar o repertório de projetos de extensão, de ensino e de pesquisa na formação de professores. O quanto isso, de certa forma, é muito mais decisivo, inclusive do que as disciplinas que a gente acessa no currículo, né, do curso. Porque a gente sabe que às vezes, né, claro, não foi o meu caso,
Mas nas universidades, por exemplo, nós temos a química licenciatura sendo ofertada com a química bacharelada e com a química industrial. O que, por vezes, não deixa com que a gente olhe a complexidade do fazer do professor dentro da formação. Então, eu diria que é muito decisivo, e a minha pesquisa já apontou isso no meu trabalho de conclusão de curso, que está materializado nesse livro, e que, de certa forma, né, eu acho que foi um pequeno passinho, né? Eu digo que a gente faz passo de formiguinha na pesquisa, mas que foi um momento em que eu encontrei o que, de fato, eu queria fazer, e queria fazer com alegria, que foi o meu trabalho de conclusão. Certo. E você foi super, então, precoce, né, para o mestrado. Rapidamente, você já foi para o mestrado e aí você foi para que área? Isso, exatamente, né? Eu acabei, então, eu entrei na graduação com 17 anos e eu entrei no meu doutorado, no meu mestrado aos 21. Então, foi corrido. E por que foi corrido? Porque eu sempre trilhei, sempre quis seguir com a pesquisa. E eu pensava que algum dia, né, na história do nosso país, talvez eu não pudesse mais ter a chance de investir, né, numa formação pública. E eu tinha esse medo há um tempo atrás, e hoje eu entendo porque eu tinha esse medo, né? Então, Tá o que mais aconteceu? real, né? Exatamente. Antes estava longe, né? Se a gente for pensar 2015, que foi quando eu prestei a seleção para o mestrado, isso estava longe. Mas aí o que aconteceu? Eu acabei prestando seleção para o mestrado em educação na Universidade Federal de Santa Maria, que não era na mesma cidade onde eu fiz a minha licenciatura. Então, pensem, eu acabei obtendo aprovação mesmo antes, né, de concluir, e eu precisei defender meu TCC rapidão para poder assumir a vaga. Então, assumi a vaga na Universidade Federal de Santa Maria, no programa de pós-graduação em educação, que é um programa muito tradicional, porque é o primeiro programa de pós-graduação em educação do país numa cidade do interior. Então, é muito forte essa história desse programa, que tem uma história muito bonita na universidade e que demarca, assim, um território interessante, né, na educação. E aí acabei entrando na linha de pesquisa 1, que é a linha de docência, formação e saberes e desenvolvimento profissional. Confesso para vocês que era muito difícil me perceber como uma professora de química no meio de uma série de professores da área da pedagogia, da educação especial. A gente se sente um estranho no ninho, porque geralmente o pessoal vai para o ensino de ciências, né, para os programas de ensino de ciências. E eu fui para educação, e dali foi ali que eu comecei a trilhar o campo da educação de modo mais intenso. Eu vou te falar, E eu acho muito interessante essa... Quando a gente sai da nossa área de conforto, assim, e se joga numa área totalmente nova, né? Ano passado eu defendi uma pós em educação especial e inclusiva. E na minha turma, só eu era de química. Todas as colegas da minha turma eram de pedagogia, grande maioria, letras, né? Mas de química eu fui a única. E eu ganhei tanto. O meu olhar dentro da minha prática docente mudou. Porque a gente ganha muito do olhar do outro dentro da nossa prática. E a gente vê, poxa, será que eu não posso pensar assim também, de forma mais leve, né? De forma mais... Vou colocar até mesmo da palavra humanizada. E para mim foi muito rico essa troca com essas mulheres da pedagogia. Eu acredito que para você também tenha sido assim, né, Fernanda? foi muito, muito. Eu confesso para vocês, né, que eu tinha uma noção e um repertório para pensar a educação, que era aquele vinculado, por exemplo, ao campo do ensino de ciências. E aí lá eu encontrei Delisoikov, né? Encontrei Angotti, encontrei Galeazzi, uma série de autores que são do ensino de química. Só que quando eu chego no meu mestrado em educação e eu percebo que não são só esses, eu começo a ver a possibilidade de pensar uma pesquisa no campo da química que traga e inaugure algo novo para nós. Então, eu passei a me perceber também como uma pessoa diferente. Tive o privilégio de ter um orientador, professor de química, o que sim me ajudou muito. Me ajudou no sentido de que ele entendia o que eu estava falando e do que eu estava falando. Mas o que é interessante de trazer, já falando um pouco, né, do meu mestrado em educação. Eu vi que antes perguntaram sobre alguma reprovação no curso de química. Eu vi aqui. Eu não queria te cortar, mas procura-se meu diploma.
Você reprovou em alguma cadeira durante a graduação? Como lidou? Eu não tive essa oportunidade de reprovar em disciplina nenhuma. Primeiro, porque eu tinha aquele contingente que eu falei para vocês, né? Que é o contingente de professores muito, com um diálogo muito próximo, né? E tinha também um grupo de colegas que era fantástico. Nós éramos em 4 amigos e todos eles eram mais velhos que eu. Então, imagine, eu entrei na universidade com 17 anos de idade, né? Foi E adotada. aí, exatamente, aí nesse grupo eu consegui me perceber habitando um espaço com mais tranquilidade. Então, o que a gente fazia? A gente estudava junto, a gente participava dos programas de pesquisa juntos. Então, nós éramos um grupo. E aí isso fez com que eu aprendesse a estudar com, eu aprendesse a tirar as dúvidas com. Então, eu não estava só. O que acontece muito dentro das universidades, né? Porque a gente tem a departamentalização, os nichos dos grupos de pesquisa. Comigo não aconteceu. Então, eu consegui fazer o curso todo, né? Nunca reprovei nenhuma disciplina. Peguei exame em 2 disciplinas, que foi Química Orgânica e Química Analítica qualitativa, eu acho que foi na época, mas não reprovei nenhuma. Exame é a Justamente prova porque final que você fala. isso, o exame é aquela prova que a gente faz para ver se vai reprovar ou se vai passar, né? E aí, continuando um pouquinho, né, da pergunta aqui que procura o meu diploma, né? Fez aqui para Aham. nós. Se eu fiz o ensino básico em escola pública? Sim, eu sou filha de escola pública, estudei 12 anos na escola pública. Então, eu diria que eu sou a cria da escola pública mais impossível do mundo, porque desde o ensino fundamental até o doutorado, eu fui cria da escola pública, recebi bolsa escola, recebi bolsa demanda social, mestrado, doutorado. Então, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque os efeitos das políticas públicas eu pude sentir, né? Desde a infância até agora, né? É. Mas falando um pouco sobre o campo do mestrado, então, né, continuando, eu tive um grupo no mestrado que me acolheu, mas olhem que interessante, no meu grupo tinha um psicólogo, uma professora de letras, eu como química e um orientador da química. Então Nossa, vocês imaginem os nossos encontros do grupo de pesquisa e quanta conversa interessante saiu dali. E imagino, deve ter sido riquíssimo. muito, muito. E aí eu diria assim que eu pude acessar na minha pesquisa do mestrado uma saúde na pesquisa que muitas pessoas não conseguem acessar. Por quê? Porque eu tive um orientador maravilhoso. E quando eu falo de um orientador maravilhoso, eu não falo de alguém, né, que me convidava para sair jantar, que fazia festas no final de semestre. Não. Eu falo de alguém que me ensinou a fazer pesquisa. E ele me ensinou a fazer pesquisa sem nunca me colocar um prazo, sem nunca me dizer que estava errado. Ele me ensinou a pensar e a estudar. Então, no mestrado eu tive essa chance, me sinto muito privilegiada, porque foi um modo que eu não ouço falar em muitos outros relatos, né? Eu vejo as pessoas adoecidas na pós-graduação, as pessoas sofrendo com uma série de assédios morais e assim sucessivamente, o que para mim é totalmente o oposto. Então, eu me sinto muito privilegiada porque essa estada no mestrado em educação, mesmo longe, né, desse olhar mais das ciências, me deu uma saúde outra, sabe? Inclusive para olhar para as minhas questões pessoais, para as minhas dúvidas na área da química, porque a gente sai da química e aparentemente a gente está sabendo tudo. E aí, quando um aluno senta na nossa frente e pergunta alguma coisa sobre o átomo, a gente estagna. Porque na realidade a gente não sabe praticamente nada do que é químico e do que habita esse universão que está aí. Então é interessante pensar que o mestrado me deu esse repertório e essa saúde, sabe? Que bom. Você falou de um tópico muito interessante que na semana passada, a nossa convidada, a Marcela, uma das, né, que na semana passada nós tivemos 2 lives. A primeira foi com a Marcela, ela fez mestrado na Fiocruz, e ela falava muito que ela também teve uma relação ótima com a orientadora dela e não teve nenhum problema de saúde, de assédio, nada disso. Ela foi ótimo. Mas ela tem relatos de colegas que não foi tão saudável assim, né? E muitos alunos de pós-graduação que acabam adoecendo por conta dessa pressão, né? Lá na faculdade, eu vejo muito apoio ao estudante. Tem um grupo de apoio psicológico aos estudantes para poder
enfim, de alguma forma amparar. é, A gente vive num mundo muito individualista, né? E muito emergente. Tudo é para amanhã, tudo é para ontem. Não é nem para amanhã, é para ontem. E as pessoas acabam se atropelando e não entendendo o seu tempo de crescer e o seu tempo de aprender. Eu tive um exemplo de um estudante que ele queria fazer tudo em grupo. Ele queria fazer tudo com todo mundo. E ele tinha muito essa questão da nota, ele tinha muito medo dos amigos serem aprovados e ele ficar para trás. Um dia eu conversei com ele, olha, se isso acontecer, ninguém quer isso. Né? Como a colega falou aí de perder a disciplina, ficar reprovado. Ninguém quer isso, o professor também não quer. Mas se acontecer, não é o fim do mundo. Eu acho que é isso que precisa ficar claro, sabe? É melhor reprovar e depois refazer com consciência do que você está fazendo, do que entrar num grupo, botar o nome no trabalho e, enfim, ser promovido para a disciplina seguinte e depois isso ficar uma lacuna para as próximas disciplinas, porque talvez você não refletiu de forma profunda sobre o que você deveria ter refletido. Então eu percebo uma angústia muito grande de hoje em dia nesse mundo de internet, né, ninguém se apresenta feio. Todo mundo se apresenta belo, todo mundo só publica as melhores fotos. Então ninguém quer contar derrota. As pessoas só querem contar as suas glórias, né? E assumir para si que perder uma disciplina, para muitos, pode ser o fim do mundo. Mas não é, assim, não é o fim do mundo. É preciso que isso esteja interiorizado. A gente é mais do que uma nota, a gente é mais do que uma disciplina, né? Por mais que o mundo diga que não, assim, sempre vão querer mais da gente, vão exigir mais da gente, terá sempre um olhar mais narcisista, querendo que a gente responda a essas coisas do mundo, mas, cara, respira, relaxa, né? Assim, só para responder essa pessoa aqui do diploma, né? Ficar reprovado não é o fim do mundo. E às vezes é mais importante você refazer a matéria para fazer com consciência do que passar e não ter mergulhado em todas as teorias, em tudo aquilo que a disciplina tem para oferecer, né? Eu acho que é um pouco por aí. E acho que quando você não faz isso, você vai levando isso para frente. Aí isso vira uma bola de neve. Você já entra no mestrado inseguro. Não é, Fernanda? Você não acha que muitas vezes é assim? Eu acho, tu sabes, assim, que pensando e aí te ouvindo, é interessante poder ouvir, né? Porque cada um fala daquilo que pode falar. Então, toda live, toda conversa que eu sou convidada para participar, né? Eu sempre digo assim, aquilo que eu trago é o meu repertório. E o meu repertório não é melhor nem pior do que ninguém. Ele é uma forma de pensar a história e a vida a partir daquilo que eu acessei. Então, eu Claro. concordo muito com o que tu trazes, assim. Eu nunca reprovei nenhuma disciplina, né? Nem na escola básica, nem na graduação. Mas isso não significa que eu não tenha entrado em parafusos em todos esses espaços-tempos. Justamente porque eu consegui construir e encontrar nessas trajetórias pessoas que me mostraram a possibilidade de habitar esses espaços com alegria e com saúde. Eu diria, né, que o que faz a escola, eu ouvi o meu professor, né, o professor Guilherme, ele sempre disse assim para mim, Fernanda, a gente não precisa defender a escola ou defender a universidade. A gente precisa sim defender as relações humanas que são estabelecidas nesses espaços. Porque o que faz a escola existir que não seja isso, né? E aí quando ele me diz isso, eu digo, opa, eu tenho toda essa forma de olhar para o mundo e acabei conseguindo superar esses obstáculos, não porque eu sou alguém inteligente ou porque eu tive uma formação, um cursinho, nada disso, eu nunca tive nada disso. O que eu tive? Eu tive a chance de encontrar pessoas que me mostraram a habitar esses espaços com saúde. Então, eu diria que é disso que a gente precisa, né? É disso que a gente precisa e, claro, começar a perceber até onde a gente vai e até onde a gente não vai. Quando eu era adolescente, lá nos 15 anos, eu não tinha essa maturidade de perceber e de compreender, por exemplo, que uma reprovação poderia ser um caminho interessante. O que a gente quer aos 15 anos? Quer fazer 18 e ir embora de casa. É isso que a gente quer aos 18 aos 18 anos, né? Então, se a gente começar a pensar
nesse ponto de vista, a gente às vezes não tem essa compreensão toda. Mas eu diria que quem precisa mostrar esse repertório de compreensões é o professor e são os responsáveis dessas pessoas. Então, Sim. a escola, nesse sentido, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque ela tem uma maturidade outra, né? Que o adolescente não vai ter se ele não tiver isso, né, posto à mesa dentro daquilo que ele tem acesso às instituições, né, aos seus responsáveis. Mas eu diria que a escola ela é decisiva nesse sentido e que nós, como professores, a gente precisa fazer valer esse espaço de Sim. diálogo, né? Sim. E daí, então, no mestrado, você estudou esse campo, a saúde dos alunos na escola, não? Porque você disse que tinha um psicólogo no grupo de pesquisa, uma professora de português, Aham, você e um professor de química, né? Eu fico sim. pensando uma professora formada em letras e buscar um professor de química para orientar. Incrível isso. E um Sim, é psicólogo também, fantástico. né? O É grupo de fantástico. vocês e o trabalho de vocês era sobre o quê? Bom, é interessante, né, quando a gente começa a pensar e ao mesmo tempo que a gente conversa também tem uns lapsos na minha memória. Isso tudo é retrato do nosso orientador, né? O meu orientador do mestrado, ele é professor de química, é mestre em educação e é doutor em política pela PUC São Paulo. Então, ele tem uma forma de pensar a educação que, inclusive, é muito distante dos autores da pedagogia. O que faz com que ele perceba que, às vezes, né, as linhas que a gente vai seguindo no campo da formação, elas restringem as possibilidades de compreensão. Então, quando ele aceita essa diversidade de atores em formação, ele está aberto a pensar que potências tem aí que podem ajudar a pensar os temas individuais de pesquisa. Então, isso é retrato do Guilherme, eu sou muito grata a ele, porque com ele eu comecei a pensar a educação para além da escola, e é sempre importante dizer que a escola é uma forma de pensar a educação, mas não é a única, né? Educação, na realidade, segundo ele, né, segundo o que ele escreveu no livro dele, ele diz que a educação é tudo aquilo que transforma o modo de pensar. E a gente aprende em qualquer espaço. A única diferença é que na escola a gente institui uma forma de pensar. E por isso a gente cria um caminho para dar conta desse direcionamento. Mas o que eu diria que eu fiz, né, na minha dissertação de mestrado? Ele chegou para mim no primeiro dia de orientação e disse assim: Fernanda, você quer pesquisar isso que você entrou, né, esse projeto que você submeteu? E eu digo: sim, sim, eu aprendi que a gente estuda aquilo que a gente tem repertório para falar. Foi isso que me foi ensinado, né? E ele olhou para mim e disse assim: mas é isso mesmo que tu quer pesquisar? E aí eu fui para trás. E eu olhei para ele e disse: o que tu achas que eu poderia fazer? E ele disse: começa a pensar aquilo que você não sabe. Eu quero que você pesquise o que você não sabe. Porque se você pesquisa o que você sabe, você já cria uma representação, o que vai interferir negativamente, inclusive, na forma com que você vai fazer a pesquisa. Bom, daí eu enlouqueci, porque eu não tinha mais projeto, não sabia mais o que fazer da vida e era bolsista. Então, eu deveria defender uma dissertação. Todo bolsista sabe que isso traz um fardo bem diferente, né? Quando a gente tem essa responsabilidade. Bom, aí ele olhou para mim, depois de uma série de orientações, e disse assim: Fernanda, por que tu estudou química no colégio? Bem assim. Eu disse: não sei. Por que a tua irmã estudou química no colégio? Não sei. E ele disse: então por que tu não estuda? Por que todo jovem estuda química no Brasil? Mas aí como é que eu vou fazer isso? E aí já comecei. Essa foi a minha pesquisa do mestrado. E eu me trouxe essa pergunta no trabalho: por que todo jovem estuda química no Brasil hoje? Né? E aí, obviamente, eu acabei me aproximando de autores do campo do pós-estruturalismo. E é importante dizer que a gente acaba, né, tendo um viés muito mais histórico-crítico nas pesquisas na área das ciências. E eu tive que ir lá para o pós-estruturalismo. Né? O meu trabalho foi uma genealogia em Foucault. Foi um trabalho para pensar uma noção de história do ensino de química que nós não tínhamos no Brasil ainda. Então, a minha dissertação de mestrado, inclusive na defesa, né, eles até mencionaram que, por ter sido uma noção de história que nós não conhecíamos ainda, poderia se caracterizar como uma tese. Mas como eu queria fazer o doutorado, né, a gente continuou assim e eu acabei fazendo posteriormente o doutorado. Aí você Mas seguiu a linha.
Sim, para mim seguir a linha. Então, no mestrado eu desenvolvi então uma noção de história do ensino de química que ninguém havia contado ainda. Então, eu não me balizei, por exemplo, em autores da minha área, porque eu quis contar essa história a partir dos autores que eu fui encontrando. Então, eu fui desde lá de 1772, na Universidade de Coimbra, né, em Portugal, para começar a contar a história do porquê que a gente estuda química hoje, da forma que estuda, né? E com algumas intensidades mais fortes do que outras, em termos de conteúdo, em termos de compreensão teórica, por exemplo. Por que a gente estuda só algumas subpartículas, não estuda outras? Então, na minha dissertação de mestrado, eu mostrei um pouco disso. E aprendi a fazer pesquisa mesmo, assim, porque eu comecei a pensar a química situada em um contexto que é muito maior, né? A química como um interesse de Estado, a química como uma força que decide quem vive e quem morre, É né? isso aí. Então a gente começa a ver o quanto um Estado-nação precisa de um conhecimento de química, mesmo que mínimo, para ser reconhecido em status de subdesenvolvimento no cenário internacional, né? É isso aí. Eu costumo dizer, nas palestras que eu tenho falado sobre ensino de ciência, eu abordo muito a questão da alfabetização científica. Ao longo de 15 anos lecionando, eu sempre ouvi a pergunta, professora, por que eu tenho que aprender química? Né? E às vezes eu comecei a lecionar com 24 anos, eu era muito jovem. Então eu tinha alunos, eu sou uma pessoa baixinha, eu tenho 1,5 m, 1 m e pouquinho. Alunos maiores que eu, eles me olhavam como se eu fosse uma igual a eles, né? Uma irmã, uma colega. E eles falaram assim, cara, você é tão jovem, tão legal, por que tu escolheu esse negócio tão horroroso? Eles falavam assim. E ao longo desse tempo todo, eu ouvindo tanto essa pergunta, por que tem que estudar química? Eu montei o meu trabalho em alfabetização científica, que é para responder isso, né? Se você sabe um pouquinho de química, um pouquinho de ciência, você vive melhor no seu dia a dia. Eu tive uma amiga que me ligou na pandemia, que ao limpar o banheiro, ela ficou meio píssica com o negócio da Covid, né? Então ela começou a misturar um monte de produto de limpeza. E ela fez misturas que não podia. E liberou gás cloro e ela ficou meio intoxicada e desmaiou. Aí eu falei pra ela, mas isso não pode misturar com aquilo, porque senão dá, não, fiquei explicando a ela. E ela, meu Deus. Então, assim, a gente tem que se aprender química, se alfabetizar cientificamente, para melhor viver no nosso dia a dia. Eu também costumo dizer para os meus alunos que conhecimento é poder. Né? Você falou que as nações precisam saber ciência, saber química, para se estruturarem como tal, para ter um reconhecimento das outras nações. Né? Eu costumo dizer que quando, na Primeira Guerra Mundial, a química se colocou a serviço de armas de guerra, sabiam muito bem o que a química estava fazendo. E acho também importante a gente falar isso, porque tem muito profissional da nossa área, Fernanda, que acha que vende para o aluno uma ideia de que a química é salvadora, porque ela faz remédios, ela faz ciência de materiais com novas próteses, fala coisas maravilhosas que nós sabemos que tem. Mas eu acho importante a gente não mostrar só esse lado positivo e mostrar que a química ela é política. Né? Uma vez eu fui falar isso, eu quase fui apedrejada. Né? Então você quer jogar ideologia na ciência? Não, não é isso. Pensa, conhecimento é poder. E se você detém aquela informação, você vai mais longe. Não tem jeito, não é? É exatamente isso, assim, isso que tu trazes é muito consoante e na minha pesquisa do mestrado eu aponto não para esse viés do que a gente faz agora, basicamente dito, mas como que a gente chegou a pensar química na escola e num currículo, né? Porque qual é o caminho que eu percorro na minha dissertação? Eu começo em 1772, lá em Portugal, e eu vou até 1971 no Brasil, que é quando a gente institui a primeira LDB, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases, onde a química já estava lá dentro do currículo mínimo. O que significa estar num currículo mínimo? Significa que para a gente se consolidar como um sistema de ensino, a química precisaria compor com esse rol de interesses. Então, isso significa que as ciências da natureza, desde o início da escola do Brasil, estão compondo com alguns interesses, né? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, a filosofia, eu tenho alguns colegas, inclusive alguns que estão aqui conosco, né? Na pesquisa deles, eles mostram
que a filosofia não esteve sempre no currículo. Isso não é por acaso, né? Então, isso tudo mostra que, se a gente for pensar uma genealogia, a gente se pergunta sempre quais são as condições para que as coisas apareçam e o quanto algumas decisões são importantes. Na química, por exemplo, Dom Pedro II, ele tinha o maior laboratório de química do Brasil, né? E a gente sabe que agora acabou pegando fogo a grande maioria dos arquivos dele de pesquisa, né, e de investigação. Então, uma decisão de Estado é força imprescindível para que algumas coisas tomem relevo e outras não. Então, a química no Brasil, ela tem essa conjuntura e a gente aprende química porque querem que aprendamos química desse modo, né? Por que a gente não estuda bóson de Higgs na escola? Por que a gente reduz a prótons, nêutrons e elétrons? Por que na nossa formação de professores, inclusive, isso acaba sendo, né, aglutinado e a gente não explora isso com tanta força? Então, eu diria que isso tudo está vinculado a uma forma com que querem que nós vejamos a química. Por isso que é importante pensar uma alfabetização que alarga a compreensão e, inclusive, traz para perto de nós algo que a gente ainda não conhece, né? Porque eu diria que é isso que é o significativo daquilo que nós fazemos como professores. Sim. E aquilo, né? A gente hoje tem uma ciência pré-estabelecida que daqui a alguns anos isso pode mudar. Assim, como a gente vê antigamente, os primeiros pensadores defendiam que o átomo era indivisível. Depois de um tempo, acharam prótons, elétrons, nêutrons e mais outras partículas, os quarks e tantas coisas, né? E conforme a gente vai olhando essa linha do tempo histórica, eu acredito que muitas coisas virão. Eu acredito que eu não vou estar mais viva, eu vou virar poeira no espaço e muita coisa aparecerá, né? Como eu gosto muito de citar o Mendeleev, quando ele propõe a tabela periódica dele, ele deixa várias lacunas. E ele diz assim, vão descobrir. Eu vou deixar esse espacinho aqui, na época com 60, 62 elementos, né? Quando ele propõe, e hoje a gente tem mais de 120 elementos. Então, assim, o negócio cresceu, se expandiu. E acredito que o 8º período vai ser formado. Vão fazer mais elementos sintéticos, isso vai acontecer. A gente também deixar claro para o aluno que a gente não sabe tudo, né, Fernanda? Que as coisas elas vão sendo construídas. Bom, eu estou amando te ouvir. E aí, no doutorado, você continuou a sua pesquisa e você aprofundou ou tirou quais mais conclusões? Bom, o que aconteceu no doutorado, né? No doutorado, eu acabei, no mestrado, deixando algumas possibilidades que eu não havia dado conta no mestrado. Então, primeiro é importante dizer que o mestrado, ele é assim, né? Primeiro a gente tem que aprender a pesquisar. Quando a gente aprende a pesquisar, já está acabando, né? Tem que fazer interessante. Uma série de disciplinas, hermenêutica, e aí vai estudar referencial teórico, grupo de pesquisa, enfim. Mas no doutorado, o que eu percebi? Que existia uma parte da minha pesquisa no mestrado que eu não consegui resolver com tanta força, que foi entender por que a gente formava os professores do modo como a gente formava. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu me perguntei como que do dia para a noite no Brasil, a gente criou uma formação inicial de professores de química. Essa foi a minha pergunta. E por que eu inauguro ela? Porque no Brasil, tudo veio invertido, né? Eu gosto sempre de dizer isso. Primeiro a gente cria a escola, depois a gente forma professores. Foi assim que aconteceu. Então, eu me trago essa pergunta para tentar entender o porquê que foi tão emergencial esse campo da formação de professores. E como isso foi decisivo, inclusive, para o modo como a gente ensina química ainda hoje. Então, nessa minha pesquisa, que deu quase 240 páginas, eu faço de novo uma genealogia. Então, se eu unir os meus dois trabalhos, dá um livro assim que vai ser super interessante para o nosso campo do ensino. No sentido de que... Agora eu estou publicando os artigos primeiro, né? Porque tem toda essa coisa da publicação dos livros, né? Mas nesse campo da formação, o que eu pude trazer com muita força? Que a nossa noção de didática no Brasil, ela ficou muito reduzida à compreensão de comênios. E por ficar reduzida à compreensão de comênios, a gente acabou sempre compactuando na nossa história do ensino de química ao duplo ensino e aprendizagem. Como se o professor fosse conseguir
mensurar o quanto o aluno aprende a partir daquilo que ele fala. Isso significa dizer que a gente está vinculado a um dualismo naquilo que a gente faz na escola. Isso quer dizer também que as nossas metodologias também são dualistas, que muitas vezes elas não levam em conta o modo como aquele aluno está ali na escola. Se ele está com fome antes de sair de casa, se ele viveu uma situação de abuso, né? Então, acaba que o campo da formação inicial de professores se restringiu muito a disciplinas, né, que criam teorias ideais do que seja um bom ensino, e nós, professores, ficamos com um repertório de criação muito pequeno. É isso que mais ou menos eu vou delineando na tese. Não no sentido de dizer que tudo está errado, que tudo está ruim, mas no sentido de dizer que nós acabamos restringindo em termos de metodologia aquilo que nós fazemos, porque inclusive a nossa formação e os nossos professores também tiveram essa compreensão reduzida, né? E aí eu aponto algumas possibilidades, porque o interessante de uma tese é essa, né? Bom, você detectou que existe esse problema, detectou que nós temos uma compreensão de escola que é muito reduzida, o que fazer? E aí eu aponto na minha tese de doutorado, né, que a compreensão de oficina que foi construída pelo NAT, que é o Núcleo de Alfabetização Técnica de Santa Catarina, né, com a professora Marioli, com o professor Guilherme Carlos Correia, pensam o ensino de química para além dos preceitos e as garantias da escola. O que é isso, pessoal? É importante sempre dizer, porque às vezes as pessoas já acham que a gente é contra a escola, né? Não. O que existe na escola que é uma dificuldade para nós como professores? Horário de entrada, horário de saída, avaliação, plano de aula. O que isso tudo faz? Isso tudo faz com que o nosso pensar químico seja comprometido. Isso faz com que uma noção de escola, por si só, seja prejudicial para a aprendizagem daquele aluno. Então, com a noção de oficina que eu inauguro na minha tese, eu mostro que a gente precisa acabar com essas fronteiras para produzir pensamento. Então, parece uma coisa tão simples, mas que na realidade não é, né? Por que a gente aprende tanto numa roda de chimarrão aqui no Sul? Por que a gente aprende tanto aí num barzinho, tomando cerveja com os amigos? Porque a gente não tem essas barreiras estabelecidas que acabam restringindo, às vezes, até a nossa disponibilidade de ensinar aquele aluno, né? Agora, no ensino remoto, como é que está sendo? Está sendo uma loucura. Por quê? Porque o professor está trabalhando 30 vezes mais, porque ele está percebendo que hoje a gente é muito mais um tarefeiro do que alguém que mobiliza um pensamento. E é isso que eu alerto. É isso que eu alerto na minha tese. Porque, assim, a gente critica a escola na universidade, a gente vê muitas pessoas criticando a escola, mas o que é a chance de pensar na escola? Que chance a gente dá para um professor para mobilizar um pensamento de um projeto com um aluno, por exemplo? A gente não dá nenhuma. Porque, inclusive, a gente precisa assinar um contrato que diz que a gente vai cumprir com as exigências burocráticas, né? Então, eu diria que a gente acabou por muito tempo reduzindo o pensamento químico, né? E aquilo, tudo que ele pode inaugurar, inclusive para nós, ao cumprimento de tarefas. E o quanto isso compromete, inclusive, a nossa felicidade naquilo que a gente está fazendo como professor. Eu vou te dizer, assim, para mim é bem difícil, e aí eu já abri mão de uma série de convites para emprego, né? Porque queriam que eu ensinasse os alunos a resolver questões. E eu acho que isso não é pensar quimicamente. Eu acho que pensar quimicamente é se colocar questões que, inclusive, eu não sei. Porque aí sim eu posso estar pensando com ele. Porque senão, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, ele vai assinar o nomezinho dele ali e vai dizer que tá certo também. Então, isso eu trago na minha tese. E, claro, né, gente, eu digo para vocês que é muito difícil pensar, por exemplo, em nível global. Como fazer isso? A gente não sabe. Eu também não sei. Mas eu acho que a função de uma pesquisa é inaugurar possibilidades. E essas possibilidades podem ser que algum dia sejam utilizadas, né, em nível de atuação, em nível macro. Mas o meu intuito como pesquisadora é, inclusive, começar a pensar assim, o que isso muda naquilo que eu faço? Nas exigências, às vezes, que até eu me coloco como professora nesse momento pandêmico. Então, eu não sei como isso chega em vocês, mas eu diria que o modo de pensar aquilo que eu faço ficou muito mais cuidadoso nessa caminhada, porque eu comecei a perceber que, por exemplo, algumas práticas que me diziam que eram muito efetivas, no concreto não acontecem. Por exemplo?
Por exemplo, assim, essa metodologia serve para todos. Balela. Não, nada, eu acho que nada serve para todos. Exatamente. Só que o que a gente acaba encontrando, por exemplo, alguns discursos que, inclusive na universidade, tomam relevo como grandes inovações, mas que na realidade esbarram nessa burocracia, esbarram nessa rotina que o professor da escola sofre diariamente e que não o deixa, por exemplo, ter um tempo livre para ler os botões de Napoleão. Para pensar. Por exemplo. Exatamente. Não é? É isso aí. Eu trabalho numa escola que a gente trabalha via projetos. É claro que é um colégio tradicional, a gente tem que dar conta do conteúdo por conta do vestibular, então, assim, tem que ser prático, mas eles também dão um espaço para a gente trabalhar em algum trimestre, algumas disciplinas, elas estão sempre de maneira trans ou interdisciplinarmente trabalhando algum projeto. Então, eu me lembro que em 2017, foi quando a Primeira Guerra Mundial fez 100 anos, a gente trabalhou a questão das armas, né, das bombas de guerra. E aí a gente faz um trabalho bem legal com os professores de história. Porque aí tem diálogo, ele entende o que ele está estudando lá, aplicando aqui. E aí as disciplinas, elas se conectam. Não é um negócio isolado, né? Eu via muito isso assim na faculdade. Eu estudei analítica, agora eu estudei química orgânica. E aí, quando eu fui para pós, eu fiz minha pós-graduação em química orgânica, né? Meu mestrado foi em síntese orgânica. E aí eu tive um professor incrível, que ele deu fisicoquímica orgânica. E eu já fugi da fisicoquímica porque eu achava aquilo muito difícil. O cara vai botar isso na orgânica? Eu pensei, o que eu achava legal, ele vai estragar. Porque eu gosto de orgânica. E eu comecei a perceber que tá tudo interligado. O que muda é só o pano de fundo. Se você vai colocar um composto aromático, se você vai colocar um composto orgânico ou não. Né? Então, essa conexão, assim, né, eu acho muito interessante. Então, lá a gente gosta muito de trabalhar via projeto. Eu sou defensora dos trabalhos via projeto. E pelo menos uma das avaliações, uma das notas, não ficar focado só na prova em si. Eu acho que prova não prova muita coisa. Às vezes você não está bem naquele dia. E aí você ou está com uma cólica ou se aborreceu, problemas familiares. Ainda mais os jovens, né? Assim, adolescente é fogo. Toda hora tem um turbilhão de hormônios. E, enfim, é complexo. Então, só deixar tudo na mão da prova, eu também não me sinto à vontade. Então, quando a gente trabalha via projetos e ele ganha o protagonismo da ação, ele vai à frente, ele fala, ele pesquisa, aí ele fala para mim, o que você acha melhor? Aí eu, bom, o que você acha melhor? Aí eu acho assim, então é assim, o trabalho é seu. Então, essa coisa de deixar o aluno fazer do jeito dele, eu acho que também cresce, é bastante rico, né, Fernanda? É, muito. Assim, é interessante a gente ver, né, que às vezes nós precisamos entrar em algum sistema para dar conta de atuar no nosso trabalho, né? Eu acabei passando uma série de concursos para substituto, para professora substituta de institutos federais, inclusive. Mas como o meu objetivo era terminar meu doutorado, eu acabei não aceitando nenhum, né? E hoje eu terminei meu doutorado em março, agora de 2020. Você defendeu remotamente? Não, foi no último dia que era possível. Que delícia! Então, defendi o doutorado aos 26 anos. Então, sou uma das doutoras mais jovens do Brasil, né? A defender uma tese. Talvez seja uma das mais jovens, a mais jovem na área da educação, porque os outros dois que eu conheço são na área das tecnologias, né? E das biológicas. Então, acaba que eu me sinto, assim, muito feliz em ter podido falar sobre isso. E mais do que isso, poder ser uma professora de química que acabou seguindo a educação e que começou a pensar o quanto olhar para a história daquilo que a gente faz na química é decisivo para o modo como a gente conduz o nosso fazer, né? Então, uma avaliação não avalia nada, né? Inclusive, já temos várias teorias que mostram o quanto pedagogia por projetos, por exemplo, é muito mais significativa, o quanto, né, as metodologias ativas produzem um pensamento que é mais potente.
E aí, na minha tese, eu trago, né, para conversa o quanto a oficina é uma chance, de fato, de fazer com que o pensamento flua em química, não com a pretensão de obter uma resposta, mas com o intuito de operacionalizar os conceitos, né? Os alunos, eles saem da escola e às vezes não sabem o que é o conceito em química. O que é um conceito, o que é uma noção, né? A gente perde essa possibilidade na escola justamente porque a gente não tem a chance de fazer com que o aluno sinta essa presença do conceito, né? E aí, quando tu fala um pouco dessa coisa da físico-química com a orgânica, né? O aluno, ele precisa de alguém que mobilize essa compreensão. Porque as disciplinas separadas isoladamente não dão a chance para que ele sinta essa globalidade do conhecimento ali. Então, assim, essa lógica também foi criada, e aí, claro, na minha dissertação e na minha tese eu mostro como que foi criada, né? Ela segmentariza o conhecimento como se o aluno fosse dar conta de fazer essa união. E o aluno não consegue, porque isso precisa de alguém que faça a dobra. A gente precisa de alguém que faça a dobra na vida da gente. É por isso que a gente faz terapia, é por isso que a gente conversa com um amigo, né? Então, imaginem isso em termos de química. Imagina isso em termos de ciências da natureza. Então, eu acho que a base, aí falando um pouquinho da base, ela começa a abrir o nosso leque de possibilidades. Porque ela alerta o seguinte, né? Peguem o ensino fundamental, as ciências do ensino fundamental, é totalmente biologicizada. Parece que a química não existia ali. Mas, ao mesmo tempo, o que aparece para nós também? Que as instituições escolares, elas não têm um quadro de professores de química no ensino fundamental. A maioria dos concursos é só para biólogo. Então, isso traz um sintoma no Brasil, que é o fato de mudar uma lei, mas não dar condições para que esses espaços se qualifiquem. Então, isso é um problema histórico, e aí o meu trabalho todo mostra esse problema, que é um sintoma do modo como a gente faz educação no Brasil, né? Não são professores que fazem educação e que decidem educação no Brasil. Vocês sabem muito bem que são os políticos que fazem isso. Nós não temos uma política de educação que é transversal, independente de qual seja o governo que esteja lá. Então, nós estamos à mercê do interesse e da boa vontade daqueles que decidem por nós. Então, por isso que esse olhar histórico é importante. Por isso que nós, como professores... Infelizmente, a gente não tem uma política de Estado. A gente tem políticas de governos. Esse é o problema do nosso país, né? Exatamente. E eu diria assim que essa minha pesquisa e esse meu fazer de pesquisa, ele fez com que eu começasse a pensar também o modo como eu fui me constituindo professora de química. Sabe que eu tive algum momento na minha formação que eu sentia prazer, olha que interessante, sentia alegria e prazer em ver o aluno indo mal na prova. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque isso é o sintoma do que fizeram com a gente na graduação. E a gente, quando a gente não ressignifica aquilo que fizeram com a gente repete. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem ainda a cultura de que o bom professor é o professor que reprova. A gente ainda tem a cultura de que a boa avaliação é aquela que os alunos não conseguem fazer. A gente ainda tem a cultura de ensinar de um modo, de cobrar de um modo totalmente diferente. Eu quero dizer com isso o seguinte, que nós somos subjetivados a ter um modo de ser professor de química. E por isso, muitas vezes a gente vive uma vida toda imitando os nossos péssimos professores, achando que está fazendo a diferença. Então, por que é importante dar o passo atrás? E por isso que foi bom estudar psicologia, estudar Deleuze, estudar Guattari, estudar Foucault. Porque eu percebi que eu estava me tornando, mesmo que mentalmente, essa professora que reduzia o compreender a avaliação, né? A ser carrasco. Então, às vezes a gente é conduzido por esses caminhos. E eu não sei se vocês já se perceberam, por exemplo, comparando um aluno com o outro. Sim. Isso é sintoma da meritocracia. Isso é sintoma do que fizeram com a gente. Então, eu como professora nesse caminhar, comecei a ter uma atenção para essas relações que eu empreendia, seja com os alunos, seja com o modo como eu me relaciono com ele em termos de metodologia e avaliação. Então é uma dobra, né? Mas essa dobra que também, inclusive, coloca a gente à prova. O modo como a gente lida com a vida, o modo como a gente lida com a gente mesmo. Muito obrigada. Eu ficaria aqui a noite inteira, mas está acabando. A gente tem 30 segundos e o Instagram vai fechar a gente. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, sua atenção. Vamos marcar mais conversas. Eu quero conversar mais com você.
Tá legal? Tá bem. Um Beijo abraço. grande, amei. E a todos que estiveram aqui, muito obrigada. Tchau, tchau, Fernanda. Até Tchau, breve. tchau. Até lá.